E se investimento em inteligência artificial for a arma que vai colocar a China à frente da economia e posicionar ela como protagonista da nova ordem mundial? É exatamente isso que o Kai-Fu Lee fala nesse livro, AI Superpowers, China, Silicon Valley and New World Order, que é justamente trazendo essa visão dele dessa ascensão chinesa a esse momento onde ela vai ter um controle muito maior dessas novas tecnologias e tudo isso. Eu sou Thiago Lincoln e aqui vocês vão ver tudo sobre inteligência artificial, a minha jornada na construção de uma empresa sem nenhum funcionário, toda e 100% automatizada com agentes de inteligência artificial. Então, se você quer acompanhar essa jornada e ficar por dentro de tudo que está acontecendo e, acima de tudo, aprender muito no processo, tenha certeza que você vai ter muito para aprender aqui no canal. Então se inscreve, já dá o like, já comenta aí embaixo e tamo junto. Primeiro, vamos entender quem que é esse cara chamado Kai-Fu Lee. Esse cara é ex-presidente da Google China, ex-vice-presidente da Microsoft, trabalhou na Apple e na SDI, que é uma empresa de hardware e software do Vale do Silício. PhD em ciência da computação pela Carnegie Mellon University. Ele é fundador e CEO da Sinovation Ventures, é uma empresa de capital de risco. Eu não sei muito bem o que é essa nova empresa dele, vou até dar uma olhada depois. E ele é inegavelmente um dos principais especialistas de inteligência artificial do mundo, tá? Ele desenvolveu o primeiro sistema de reconhecimento de fala independente de locutor e é pioneiro pioneiro em IA e empreendedor tecnológico na China e que expandiu aí para o mundo inteiro. E o que mais me impressiona desse livro? Primeiro que esse livro foi escrito em 2018, se eu não me engano. E o que acontece? Esse cara ele escreveu um livro baseado nas predições, né, nas previsões que ele teria para o futuro com inteligência artificial, no mundo pré-pandemia, no mundo pré-desburocratização do mercado de trabalho, não havia essa cultura de home office, não havia nada do que a gente vive hoje. A gente sabe que a pandemia lá mudou muito como o mundo trabalha, principalmente. E ele acertou em cheio em várias coisas. E é por isso que eu acho tão importante a gente pelo menos ouvir o que ele tem a dizer para os próximos anos. Então, primeiro de tudo, é a gente pensar no que a gente já fala muito aqui no canal, que é sobre a substituição da mão de obra pela inteligência artificial e por agentes de inteligência artificial. Que a gente está aí falando de um impacto em eficiência operacional e no impacto do custo operacional. Um setor de uma empresa que há 10 anos atrás precisava de 100 pessoas, hoje ele precisa de 80 e daqui a 10 anos ele precisa de nenhuma. E durante esse processo vai haver uma adaptação da humanidade a essa nova economia. E a gente também já falou aqui muitas vezes sobre todos os momentos no mundo em que isso aconteceu. Novas tecnologias vieram, substituíram a forma como as coisas eram feitas e houve um período de adaptação da humanidade. Qual que é o nome disso? A gente chama isso de revoluções industriais. Hoje a gente está vivendo a quarta revolução industrial e é justamente esse momento em que realmente são separados muitos espectros da nossa humanidade, da nossa vida como comunidade. Porque as pessoas que entendem o efeito das revoluções industriais antes ou enquanto elas ainda não aconteceram a todo vapor, são quem mais conseguem realmente mudar de vida. O cara que entendeu o poder do motor a vapor antes do motor a vapor tá em tudo quanto é lugar e conseguiu empreender em cima disso, o que esse cara fez com a família dele? Ele tirou a família dele de qualquer lugar que tivesse e colocou no topo do mapa. E é isso, esse é o momento que a gente está vivendo hoje, é um momento de grandíssima oportunidade. E se você quiser entender aí um pouco mais do porquê que eu acho que é o último, assiste aí exatamente a última e melhor oportunidade para você mudar de vida. O vídeo que está aí no canal. Mas vamos lá. O Kai-Fu Lee, ele fala uma coisa muito importante, que se for haver uma certa brecagem, né, uma certa frenagem na evolução da inteligência artificial, ele acredita que vai ser por conta desse período de adaptação da humanidade em relação a isso. Para pensar. Não sei se você já ouviu falar de crédito de carbono, mas é basicamente aí uma moeda, um token, não sei muito bem o que é, mas eu entendo que é uma forma de trocar o quanto uma empresa ou quanto um país pode ou não emitir CO2.
Porque houve aí uma discussão internacional de que fulano pode emitir tanto, ciclano tanto. E existem empresas e países que passam dessa cota e existem empresas e países que ficam abaixo dessa cota. E o crédito de carbono ele veio como uma solução para que esse excedente e essa falta de algumas empresas pudesse ser monetizada e trocada. Então empresas conseguem monetizar em cima da baixa emissão de CO2 anual. Então o cara consegue vender esse excedente para outras empresas que inegavelmente precisam consumir mais ou não. Por que eu estou falando de crédito de carbono? Porque foi feita uma convenção internacional e foi decidido o quanto que cada empresa de cada setor podia ou não emitir de CO2. Eu acredito que a gente vai viver um momento parecido com isso, onde vai haver uma discussão internacional do qual é a porcentagem que cada empresa de cada setor vai poder demitir anualmente pela troca por inteligência artificial. Por que eu acredito que isso vai acontecer? Porque eu acredito que junto com essa grande onda de demissões, essa grande onda de substituição do trabalho humano, da utilidade do trabalho humano, seja um trabalho físico, seja um trabalho intelectual, vai haver também uma perda de propósito humano muito grande. As pessoas elas vão ficar sem saber o que fazer. E o governo também vai ter uma demanda gigantesca de ser babá de muita gente. Porque se a pessoa não consegue trabalhar, ela não consegue ser útil, se ela não consegue ser útil, ela não consegue gerar dinheiro. Se ela não gera dinheiro, ela não vive. Quem é que tem que resolver isso? O governo. O governo vai conseguir pagar a mesada? Vai conseguir pagar a Bolsa Família para todo mundo? Exatamente. Então, assim, vai ter que haver uma regulação disso. Tá? E o único motivo pelo qual a gente não vai ver daqui a, sei lá, 5, 10 anos, eu posso estar atrasado ou adiantado, mas não estou errado. Tá? As empresas elas vão demitir as pessoas. Pelo menos, gente, não é que não vai ter mais gente. Só que 90% não vai precisar mais. Quando a gente fala, não é que os médicos vão ser substituídos por inteligência artificial, mas é que um médico vai fazer o trabalho de 10. Então você entende que a demanda por médicos diminui? Mesma coisa advogado, mesma coisa cozinheiro, mesma coisa tudo. Todos os trabalhos uma pessoa vai conseguir fazer trabalho de 10, 15, 20. Então a eficiência operacional aumenta muito. E o único motivo pelo qual a gente não vai ver isso acontecer assim de forma estilingada é porque a gente vai ter que ter uma regulação de como é que a humanidade vai lidar com isso. E o Kai-Fu ele fala justamente isso. Íntimo meu já, né? Kai-Fu. Ele fala justamente isso no livro dele. E uma outra questão muito importante é o momento Sputnik. Se você não sabe o que é o momento Sputnik dos Estados Unidos, ali na Guerra Fria, naquela briga entre as duas grandes potências, Estados Unidos e a União Soviética, a União Soviética ela fez o quê? Fez o lançamento do primeiro satélite, o Sputnik 1. E isso fez assim com que a humanidade imaginasse que eles estavam num avanço tecnológico muito maior. Então, naquela corrida tecnológica armamentista, eles começaram a ter muito mais moral. E a gente chama de momento Sputnik dos Estados Unidos, porque foi justamente isso que influenciou uma mudança completa na comunidade, né, no governo americano em si, para realmente conseguir no final a gente ver aí, a gente sabe qual foi o resultado da Guerra Fria. Então, a NASA foi criada depois do momento Sputnik, depois do lançamento do satélite soviético. O modelo de educação americano foi completamente voltado para ciências e tecnologia. Então, eles fizeram toda uma adaptação do governo para e em prol de um objetivo, que era o quê? Mano, os russos, a galera da União Soviética, os socialistas, eles estão na frente. Ou a gente muda, ou a gente não vai conseguir. E o que aconteceu? Em 2017, a China passou por um momento Sputnik, que foi quando uma empresa chamada AlphaGo, que é uma empresa de inteligência artificial, criou um algoritmo que foi pela primeira vez capaz de vencer o campeão mundial de Go. Se você não sabe o que é Go, eu estou deixando aqui na tela. Esse tabuleiro aqui é o tabuleiro de Go. É um jogo chinês com muito mais possibilidades e probabilidades do que o xadrez, muito mais complexo. E a eficiência de uma máquina para conseguir jogar isso sempre foi muito mais complexo do que ensinar um computador a jogar xadrez. Tanto que a gente tem o computador joga xadrez há anos. E quando uma empresa americana do Vale do Silício
construiu um robô de inteligência artificial que foi para a China. Não um robô físico, tá? Mas a inteligência. Foi num campeonato chinês e ganhou do campeão chinês do jogo chinês. A China teve um momento Sputnik. E ela percebeu que o mundo está de novo numa Guerra Fria. E eles estão novamente perdendo, estavam, né, naquele momento, perdendo essa corrida tecnológica. Então, nesse momento, a China percebeu que precisaria mudar completamente a organização do governo para que eles não ficassem 100% atrás do que a gente estava vendo, do que eles viram acontecer ali. Tá? Então, o que aconteceu? Foi em 2016, na realidade. Vitória da AlphaGo, da Google, é uma empresa da Google, do DeepMind da Google, sobre um cara chamado Lee Sedol em 2016. Qual que foi o impacto disso na China? Primeiro, eles perceberam a importância crítica de inteligência artificial. O que antes era uma mentira, tipo, nenhuma máquina conseguiria nunca jogar Go, porque é um jogo muito complexo, agora consegue. Não só consegue, como ganhou do campeão mundial. Então, houve uma mobilização nacional para que fosse feito um investimento em inteligência artificial. Isso a nível privado e a nível governamental. Então você tem aí, velho, muita grana de venture capitals lá dentro da China estimulando startups de inteligência artificial, tá? VC lá tá fortíssimo em IA. E eu acho que assim, a gente está com todos os nossos olhos virados para o Vale do Silício por causa, né, do chat GPT, por causa de tudo que está acontecendo. Só que a verdade é que a China está muito forte em inteligência artificial, tá? E eles criaram uma série de estratégias que eles teriam que tomar de 2016 até 2030. Então, na virada dessa década, eles traçaram estratégias perfeitas que eles tinham que tomar para que em 2030 eles estivessem controlando a economia mundial em relação à inteligência artificial. E essas estratégias elas têm de ajustes governamentais de taxação para empresas de inteligência artificial. A gente tem investimentos gigantescos em empresas de inteligência artificial. E a gente tem um Vale do Silício lá na China que está fortíssimo em relação a isso. Então, investimento em pesquisa e desenvolvimento, incentivo para startup e empresas de tecnologia e programas de educação do governo focados em IA. Então, desde 2016, as criancinhas, os adolescentes, as faculdades chinesas estão 100% focadas em inteligência artificial. Eles criaram toda uma linha de produção aonde a educação do país, antes inclusive do que a educação dos Estados Unidos, hoje está 100% focada em IA. E outra, eles começaram numa idade muito pequena. Então, enquanto nos Estados Unidos a gente está vendo as criancinhas e os pré-adolescentes, os adolescentes aprendendo pronomes, aprendendo todos esses tipos de surto coletivo que a gente está tendo hoje em dia, enquanto isso, o governo chinês está ensinando eles a aprenderem a importância da inteligência artificial e que não existe outro lado para ir. Então, assim, a gente já sabe para onde é que o mundo está indo. Tipo, eu não sei quem foi que falou essa frase, né? Mas é uma coisa do tipo assim: mostre-me a educação das suas crianças e direi o futuro do teu país. Então a gente já entendeu o que é que vai acontecer, cara. A China, muito provavelmente, a China vai dominar o mundo de inteligência artificial. E a gente já tem grandes estimativas em relação ao quanto do PIB chinês vai ser de inteligência artificial, referente à inteligência artificial, em relação ao PIB do resto do mundo. E, cara, a China está muito grande nisso. Se eu não me engano, é 26%. Tá? Eu vou conferir. E eu vou botar aqui, ó, essa imagem. E aí a gente também tem resposta do setor privado, aumento do número de startups de IA, a gente tem colaboração entre empresas e academias, né? As universidades, e o crescimento de gigantes da tecnologia, como Baidu, Alibaba e a Tencent, que são 3 empresas fortíssimas. Tá? E aí ele começa a explicar, no próximo capítulo, o porquê que a cultura do empreendedorismo chinês é milhares de vezes mais forte do que a cultura do empreendedorismo americano e do próprio Silicon Valley. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Que a gente fala o quê? Cara, a China copia. Né? A China copia, pega o produto, copia lá e vende lá. Ou vende para o resto do mundo.
Você já viu ali na 25 de março, lá em Brasília, na Feira do Paraguai, os produtos chineses são cópias. Só que o que, que acontece? O mercado chinês é, se não o mais, não, é o mais, é o mercado mais competitivo, onde as empresas são mais competitivas no mundo inteiro. O empreendedorismo chinês, ele não é um empreendedorismo bonitinho, um empreendedorismo de filme que a gente vê por aí. O empreendedorismo chinês, as startups chinesas, elas estão brigando dentro de um coliseu, numa batalha sangrenta, sem regras. E o que acontece com guerreiros que são forjados em um ambiente desse? Não forjados naquele ambiente soft, naquele ambiente onde, você roubou minha ideia, eu vou te processar. E aí o cara ainda ganha. Não, cara, na China, você roubou minha ideia. Mano, assim, a gente tá falando de coisas extremas, como ataques aos servidores das empresas. Assim, são coisas extremas. É um empreendedorismo sangrento. Por quê? Porque a competição é muito grande. E as ideias, elas são replicadas. Então, assim, no momento que surge uma empresa fazendo uma garrafa dessa aqui, surge 32 outras. E eles começam a competir por preço, eles começam a competir por entrega, eles começam a competir por satisfação do cliente, tudo. Então, o cenário que forja o empreendedor chinês é um cenário que forja empreendedores muito mais fortes do que os empreendedores do Vale do Silício. Principalmente depois aí dessa nova onda de inteligência artificial. Tá? Sempre foi um cenário sangrento e competitivo. Porém, agora eles estão com o governo e com o dinheiro privado do lado deles. Então, o que, que acontece quando a gente junta um país que moldou toda a economia, moldou todo o sistema educacional, moldou o investimento na área de inteligência artificial, onde um país também que tem os empreendedores mais sanguinários do mundo, o que, que a gente está aqui falando? Tudo virado para inteligência artificial. Ao que tudo indica, e como diz o grandíssimo Kai-Fu Lee, nessa análise, puta cara, assim, ler esse livro é até assim, é um momento que você precisa parar para refletir. Porque, primeiro que esse cara escreveu o livro em 2018, então você vê as previsões dele já foram acontecendo, então já liga um farolzinho na tua cabeça para você querer prestar mais atenção no que ele vai falar. E as peças, elas se encaixam num quebra-cabeça e você começa a ver a imagem completa, que é essa imagem que eu estou pintando para você. Então, o que a gente está aqui falando sobre? A gente está falando sobre a China realmente está tomando um papel de protagonismo na economia mundial por conta dessa arma da inteligência artificial. Então, a gente aprende que, apesar do nosso momento de despertar não ser, às vezes, tão cedo quanto do nosso coleguinha do lado, o quanto de energia que a gente vai colocar nisso é que vai definir os nossos resultados. Não somente, puta, a onda já passou realmente, a onda daqui a pouco já passou, mas não passou ainda. E tem gente que já tá nessa onda há anos. Só que, cara, você tá no momento certo para fazer isso. E se você quer entender exatamente como que você pode começar, inclusive, a fazer renda extra com inteligência artificial, eu te convido aí a entrar na nossa comunidade do Discord, que está no link da descrição do vídeo, a comentar, dá o teu like, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nenhum vídeo. Como eu já falei, a gente vai ter notícias de inteligência artificial, a gente tem tutoriais e a gente tem também a minha trajetória em criar uma empresa 100% automatizada com agentes de inteligência artificial. Então, a gente se vê nessa jornada e eu vou estar trazendo também mais insights do livro, porque tudo isso que a gente acabou de falar é só o primeiro e o segundo capítulo. Falou!